mensagens? Ok. Então vamos envolver o nosso querido companheiro Caetano Santos, para que ele fale algo, nos transmita a palavra de Jesus. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, onde hoje vamos fazer uma reflexão acerca do conhecimento humano. Hoje nos encontramos nessa casa por conta do conhecimento humano, porque doutrina espírita, doutrina é um conjunto de conhecimentos. Então nós recebemos dos espíritos um conjunto de conhecimentos acerca da nossa realidade espiritual, falando da nossa origem, da nossa gênese, do nosso destino, da nossa relação do mundo extrafísico com o mundo físico, relatando que estamos em franco processo de evolução através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Temos uma força criadora única no universo, chamamos de Deus. Nos deram como referência um espírito puro. Nós ainda somos imperfeitos, mas um espírito puro, que é nosso irmão, não foi criado diferente da gente, mas é puro há alguns bilhões de anos, porque é aquele que estruturou o sistema solar, que é conhecido por todos nós como Jesus. Então a doutrina espírita, ela veio com esse caráter de informação, veio nos trazer e nos dizer que a morte não existe, que nós estamos em franco processo de nascer, viver, morrer, transcender, nascer e assim por diante, durante milhares, milhões de anos. Então o conhecimento humano, ele não foi jogado, mas foi elaborado por cada um de nós. Se nós voltarmos no tempo, ainda próximo de nós, 2.600 anos atrás, nós vamos entender que existiram pessoas que começaram a analisar o comportamento humano, a conduta de cada um, analisar os mais velhos, os mais novos, como procediam na vida, de acordo com a maturidade. Começaram a perceber a natureza, o porquê em determinada época do ano é frio, na outra florescem as flores, na outra é um calor, e assim fomos aprendendo a interpretar o ser humano, a natureza, as relações ser humano e natureza, e dessa forma os primeiros filósofos surgiram perguntando para a natureza, e através de uma ciência de observação, encontrando as respostas. Então vamos entender que, vamos pegar, por exemplo, o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates, há 2.600 anos atrás, mais ou menos, falou assim para nós, que vale até os dias atuais, e nós temos dificuldades ainda, porque transitando com doenças endêmicas. Dizia assim: lave as mãos antes de se alimentar, lave os alimentos, cozinhe alguns alimentos, mostrando para cada um de nós a necessidade da higienização, porque esses alimentos vão entrar no nosso corpo, e o nosso corpo precisa receber alimentos saudáveis, aquilo que faz bem para o corpo, e não para os nossos desejos, quando vê uma bomba de chocolate e ficamos encantados por ela. Para percebermos que todos aqueles alimentos que são muito rebuscados, trabalhados, principalmente os doces, são para nos seduzir, encantar. E às vezes o que tem lá dentro nada presta.
Certa feita, eu li um livro de um americano chamado Dieta das Emoções. Só de ler o livro, eu emagreci 8 quilos. É interessante isso, porque ele dizia assim: você gosta de comer macarrão? Coma macarrão. Mas entenda que macarrão é aquela farinha branca de trigo e que ela tem algumas propriedades que podem te fazer bem. Mas coma macarrão, um prato de macarrão, não 3, 4 pratos. Você gosta de sorvete? Ótimo, coma sorvete, mas saiba que sorvete, ele tem uma gordura vegetal, que lá não é muito apropriada para o seu organismo. Mas pode comer, mas coma pouco. E foi nos mostrando assim, através desse livro, o que nós realmente comemos, e não aquilo que está escondido atrás de um enfeite, de um chocolate, de um gourmet assim. Para entendermos que quando Hipócrates fala higienize os alimentos, higienize as suas mãos, princípios básicos de saúde. E a partir de Hipócrates nós vamos classificar 2 escolas para podermos entender até quando o conhecimento vai chegar na doutrina espírita. Uma análise bastante superficial, porque não temos tempo, mas podemos entender que a partir de Hipócrates vão surgir 2 escolas dentro da filosofia médica. Nós vamos ter uma escola mais materialista e uma escola mais espiritualista. A mais materialista vai surgir através de Esparta, onde nós vamos ter o militarismo, o culto ao corpo, aquilo que é da matéria, onde você acredita que através da matéria você pode transcender. É onde nós vamos ter o militarismo e aonde vai surgir daí uma escola. E surge a escola de Quinidos. E em Atenas nós vamos ter a cultura da arte, do belo, das ideias, e vai surgir a escola de Cos. Um vai ter uma filosofia médica de Paracelso, a espiritualista, e a materialista nós vamos ter Galeno. A de Paracelso vai perdurar por 200 anos, e a de Galeno por 1400 anos. Então nós vamos avançar em 1400 anos, lá para 1600, a era moderna, onde vão começar a surgir os primeiros experimentos fora da matéria. Mas vale a pena fazermos um parênteses aqui. A doutrina espírita nos revela que nós somos espíritos que estamos transitoriamente revestidos de matéria. Mas vamos entender uma coisa: nós estamos há alguns milhões de anos, a exatos, segundo a antropologia, há 3 milhões e meio de anos, nós estamos vestindo a matéria, desde o homem da caverna até o homem sapiens dos dias de hoje. Então é muito natural que a matéria faça parte da nossa vida. É muito natural que nós percebemos muito mais a matéria do que aquilo que está fora da matéria. Então é um processo muito natural esse de interpretarmos que somente a matéria faz parte da nossa vida. E entendemos que o código genético é como se ele respondesse a tudo aquilo que advém da matéria. Tudo aquilo que sofremos no nosso corpo físico, até em comportamento, advém do código genético. É lógico, isso está certo, porque o código genético ele está decodificando, está dizendo para todos nós a nossa vida, aquilo que está dentro de nós, mas também aquilo que se exterioriza através das heranças que nós temos dos nossos parentes, dos antepassados. Então, para que entendamos que é muito natural a matéria ainda fazer parte da nossa mente, porque a partir de 1700 nós vamos ter algumas experiências fora da matéria, para que começamos a entender que o conhecimento ele não foi jogado à toa. Nesse período todo foi se desenvolvendo vários departamentos do conhecimento humano. E vai ser nessa época,
próxima aí à Revolução Francesa, nós vamos ter o Iluminismo, que nós vamos ter as maiores cabeças pensantes do nosso planeta, estarão encarnados na Europa para trazer o avanço nas áreas das artes, na área da filosofia, na área das ciências. Nós vamos ter pessoas fantásticas que vieram trazer esse conhecimento. E é nessa época que nós vamos trazer esse conhecimento em compartimentos. Se hoje nós achamos que o chat GPT é uma sumidade, ou o Google é uma sumidade, nós devemos nos reportar a dois homens do passado, Diderot e D'Alembert, que foram eles que iniciaram as primeiras enciclopédias. Quem tem um pouco o cabelo mais esbranquiçado estudou nas enciclopédias, na Barça e a Delta Larousse, que foram ali o compartimento do conhecimento humano, para que a gente entenda que isso tudo foi sendo desenvolvido por cada um de nós, cada pessoa que se estruturou para aprender as informações e passar essas informações que foram passadas de pai para filho, através das escolas e assim por diante. E vai ser exatamente em 1750 que nós vamos ter um médico chamado Franz Anton Mesmer, que é o pai do magnetismo, que ele vai descobrir alguma coisa além da matéria. Primeiro, ele estudou os minerais e percebeu que nos minerais havia um campo magnético, porque em torno de todo o campo elétrico, por exemplo, pega um fio elétrico, em torno dele forma um campo magnético. E só que o campo magnético do mineral, do vegetal, ele é totalmente diferente de um campo magnético nosso. Porque ele percebeu que depois os seres vivos são dotados de campos magnéticos. E dentro da doutrina espírita se fala muito atmosfera espiritual. A atmosfera é aquilo que eu exteriorizo. Se eu sou uma pessoa raivosa, irada, gananciosa, eu vou ter um campo magnético dessa forma. E sabe quando você encontra com alguém na rua e essa pessoa, às vezes, ela tem esse tipo de temperamento e você acaba, às vezes, ficando até com dor de cabeça? Diferentemente, quando você pega uma pessoa jovial, alegre, otimista, uma pessoa que traz boas impressões, e ela também exterioriza para você um campo magnético diferente. Certa feita, eu cheguei na casa da minha mãe, e minha mãe falou assim: Caetano, me dê um passe. Eu falei assim: mãe, eu não estou bem hoje. Ela falou assim: não, meu filho, me dê um passe. A mãe sempre acredita que o filho é algo maior e assim por diante, importante e bom. Me dê um passe. Eu falei: mãe, eu não estou bom. Aí ela falou assim: não, mas me dê um passe. Eu falei: tá bom, já que quer um passe, senta aí. Me preparei e apliquei o passe nela. Apliquei o passe, já era tarde da noite, peguei, fui embora, me despedi e fui embora. No dia seguinte, eu liguei para ela para poder saber como é que ela dormiu. E minha mãe é muito espontânea, é muito natural. E ela falou assim, eu falei: e aí, mãe, como é que foi? Dormiu bem? Depois do passe que eu lhe dei? Ela falou assim: você não acredita. Depois que você me deu o passe, eu não dormi mais. Fiquei com uma dor de cabeça. Eu falei: tá vendo, mãe? Eu fiquei bom, a senhora ficou ruim. Eu transmiti a ela, apesar do meu esforço, mas eu transmiti a minha atmosfera. Por isso que quando vamos dar o passe, nós devemos estar bem, porque senão podemos impregnar o outro daquilo que nós estamos oferecendo. Então a atmosfera, o campo atmosférico, é esse campo que nós podemos trocar um com o outro as impressões. É engraçado isso, que eu até percebi isso, eu sofri um pouco. Eu trabalhava, e dependendo de quem eu atendia, eu passava mal. Mas eu passava mal de ficar pálido, ter ânsia de vômito, dor de cabeça pulsátil, e ter que desmarcar todo mundo e ir embora. Várias vezes aconteceu isso comigo. E eu não sabia, não acreditava que isso fosse espiritual. Mas eu acreditava no mal-estar, peguei uma má impressão de uma pessoa.
ia para casa e deitava e dormia. No dia seguinte, ou no mesmo dia mais tarde, acordava um pouco melhor. Até que um dia eu tive esses sintomas e falei, eu vou para o centro espírita tomar um passe. E eu fui lá, no Luiz Monteiro, tinha passe naquela tarde, e eu fui lá e tomei o passe. Na hora que o senhor me deu o passe, minha cabeça estava explodindo, mal-estar terrível. Quando eu tomei o passe, tirou. Eu falei, é espiritual. Aí eu fui aprender a me defender dos campos que às vezes alguns pacientes traziam com eles, das lamentações, das dificuldades que passavam, e ele despejava. Como eu tinha uma sensibilidade e eu não percebia isso, eu captava tudo para mim, e aí eu passava mal, até que eu aprendi a saber me defender. Mas como é que você se defende? Ora, todos os dias, quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu faço uma leitura do Evangelho e faço uma prece. É o meio que eu consegui me defender, criando uma atmosfera propícia para a saúde e o bem-estar, e para que eu possa também acertar nos tratamentos e assim por diante, para que eu possa ter boas companhias junto de mim. Então foi dessa forma que eu consegui me equilibrar e estabilizar. Bom, então Franz Anton Mesmer deu essa dica para a gente do campo atmosférico. Passados 100 anos, daí a pouco veio um outro médico alemão, chamado Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que ele veio trazer o vitalismo. E aí o Hahnemann veio nos ensinar outra coisa, a força vital que cada um de nós temos. E essa força vital é como se assim, eu tivesse uma gripe e o meu organismo ele reage por si só. Ele está combatendo aquela gripe. E essa força vital ela ajuda nesse combate. É o que dá vitalidade para mim. E quando eu estou doente, eu perco essa vitalidade. Ora, mas o que seria essa vitalidade? Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um carro e meu carro é um carro bom. E eu tenho um tanque de gasolina que vai dar para eu viajar daqui a Campos de Jordão, por exemplo. E esse tanque vai dar exatamente para eu chegar em Campos de Jordão. Se eu pegar e fizer uma viagem tranquila, obedecendo a velocidade, respeitando o automóvel, não fazendo nenhuma barbaridade, eu vou chegar lá tranquilamente. Mas no contrário, se eu fizer algumas barbaridades, exagerar na velocidade, derrapar e fizer isso e aquilo, poderá ser que o meu conteúdo, a minha gasolina não dê, e eu não chegue até a cidade de Campos de Jordão. Da mesma forma, nós temos um tônus vital, e nós temos para 80 anos, 100 anos, 100 anos, 200 anos, 200 anos não, 100 anos, 200 anos aí, por enquanto não, mas daqui a pouco, daqui a uns 400 anos, quem sabe, nós consigamos chegar num outro tipo de vida, né? Então, se você abusar um pouco da sua vida, da questão da sua saúde, poderemos chegar a 50 anos ou a 60 anos. Vai depender da forma como eu conduzo o meu veículo. É interessante isso. Então, nós devemos saber nos alimentar, como falou Hipócrates, devemos saber nos conduzir melhor, através da força vital, e como proceder nessa viagem, através do meu campo atmosférico, da minha atmosfera espiritual, que nada mais é que o meu temperamento. Se é um temperamento calmo, se é um temperamento explosivo. Calmo, eu vou mais longe, explosivo, eu fico mais perto, eu não vou tão longe. Então é dessa forma que esses homens vieram trazendo essas informações para a gente, que são extrafísica, não tem mais nada a ver com o corpo, mas elas refletem no corpo. O espírito André Luiz, que escreveu algumas obras através do Chico Xavier, ele fala assim: antes de defumar a tua casa, limpe a tua mente. Olha que interessante. Às vezes nós fazemos uma limpeza fantástica na nossa casa, mas nós temos a mente poluída, tanto em casa
quanto no ambiente de trabalho ou na sociedade. Então nós estamos aqui para aprender essas informações boas, para eu saber viver melhor. E depois de 100 anos, agora sim, aí vem um conhecimento que vai falar sobre a nossa realidade espiritual. Então quando chega a doutrina espírita, ela não foi despejada assim, não. Foi uma conquista de todos nós. Da mesma forma que há 3 milhões e meio de anos atrás, 3 milhões e meio de anos atrás, nós nos correspondíamos através de sons guturais, ou sons, aqueles guturais, eu digo, que é através de dizer algumas coisas como não tinha verbalização, não tínhamos verbalização, mas tínhamos sim esses sons guturais, ou então através de gestos, era assim que nos comunicávamos. E no desenvolvimento do nosso intelecto, que foi desenvolver o nosso lóbulo frontal, que é a nossa capacidade intelectual está aqui, por isso que o ser humano vai desenvolver mais esse lóbulo frontal. A nossa diferença para um ser de 3 milhões e meio de anos atrás é exatamente o achatamento desse lóbulo frontal, onde nós fomos desenvolvendo pela nossa inteligência. A nossa curiosidade foi despertando a curiosidade para nós podermos desenvolver a nossa intelectualidade. E desenvolvendo essa inteligência, nós chegamos até os dias de hoje, onde nos comunicamos através de milhares de idiomas e dialetos. Fruto do quê? Do nosso esforço, do nosso sacrifício. Por isso que quem fala que às vezes não tem força de vontade de viver, é que esqueceu que ele está há mais de 3 milhões de anos se esforçando para chegar no dia de hoje. Nós não podemos morrer na praia, porque nós estamos na beira da praia. Agora, como dizem aí, a transição é o momento do testemunho, de dizer para o que nós viemos. É agora, é exatamente agora, onde nós vamos mostrar assim, não, nós vamos continuar sendo pessoas honestas, sinceras, boas, esforçadas na prática do bem, porque essa é a nossa finalidade. Não enganar o meu semelhante, porque ele é meu semelhante. Semelhante é igual. E cada ser humano tem uma história de vida. Se nós pudéssemos aqui ouvir a história de cada um de vocês, vocês viriam a riqueza que é isso aqui. Por isso que, quando nós temos um problema, procure ajuda. Aqui, nós viemos ajuda aqui numa instituição espírita, mas nós podemos ir também procurar uma ajuda dentro de um psicólogo, né? Às vezes dentro de uma psicanálise. Para quê? Para que a gente possamos conversar com alguém, contar dos nossos problemas e essa pessoa, que é uma pessoa técnica no assunto, nos ajudar. Então lá para 1857, através de uma pessoa emérita na França, isso é interessantíssimo vocês saberem. O professor Allan Kardec, que na realidade o nome dele não é Allan Kardec, né? Ele era um professor que vem desde os seus 18 anos lecionando, e aos 52 anos ele vai ter contato com os espíritos. Ele não tinha nada a ver com... Não existia a doutrina espírita. A doutrina espírita vai surgir a partir de 1857. E aí ele vai iniciar os estudos, as investigações. Ele era um homem de ciência, ele era um homem de várias academias de ciências, letras, na França, uma pessoa reconhecida, emérita em toda Paris, fazia parte aí de umas 11 academias naquela época, e aí ele abandona tudo, ou melhor, manda ele embora, e ele vai desenvolver aí a doutrina espírita, através das informações que os espíritos trouxeram, e ele vai conseguir reunir aí em 20 obras, dentro das obras básicas que vocês conhecem, mais as revistas espíritas e mais algumas viagens que ele fez, introdução ao espiritismo, que vai nos dar um embasamento para conhecermos a doutrina espírita. Conhecermos a doutrina espírita é conhecer a nossa realidade espiritual. Então, quando você vai estudar o espiritismo,
Não dá para você ler um livro e saber que conhece o Espiritismo, não. É como se você fizesse uma formação dentro de uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. É a mesma coisa, para você adquirir conhecimento. Mas o conhecimento é tudo? Não. Porque se o conhecimento não for praticado, não vale nada. É melhor ser ignorante, analfabeto e ter uma prática do bem. Olha que interessante isso. Esses dias, um amigo meu, ontem, me escreveu: olha, minha mãe faleceu e eu não tenho religião. Eu falei: e daí? Eu falei: não importa a religião que você professa, importa o que você faz da tua religião. Não importa se você tem religião, importa que você é uma pessoa boa, correta, procura fazer o bem, ajuda o seu semelhante. Isso é importante. Ah, você tem conhecimento sobre a sua realidade espiritual. É importante? Lógico que é importante. Porque quando você morrer ou desencarnar, você vai saber que desencarnou. Porque o que é morrer e estar vivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu canso de conversar com alguns espíritos que não sabem que morreram. Não sabem que morreram. O que é morrer se eu estou vivo? Ele bate no corpo dele e está vivo. Porque a matéria na outra dimensão é matéria também, como essa matéria. Só que é uma matéria análoga a essa, mas de uma forma que tem licenciada, rarefeita, mas lá é matéria. Todo mundo viu o filme Ghost, não viu? Sim. Não viu o Ghost? Quando ele morreu lá, o que aconteceu? Ele não saiu correndo atrás do outro? Eu estou vivo, com aquele corpo, com aquilo tudo. Não é verdade? Então a vida continua, ela nunca vai parar. Um dia desse eu também falando com a senhora, ela desencarnou logo um dia depois, a dona Terezinha, ela falou: mas Caetano, o que é morrer? Eu falei: morrer é assim. Estava eu, o filho dela, a senhora não está me vendo? Não está vendo o Marcelo? Eu estou. A senhora vai fechar os olhos, a senhora vai deixar de me ver. E a senhora vai ver o seu marido, o seu Celso, que está aí, outro. E quando a senhora estiver um pouquinho mais lúcida, a senhora vai estar me vendo também. Deu para entender? Então não precisa criar nenhum choque. Ninguém perde nada. Ninguém perde nada. A pessoa só retorna para onde veio. A morte, ela foi tratada sempre para a gente de uma forma dolorosa, sofrida. E nós estamos sofrendo com a morte há milhares de anos. Em 1950, se pagava mulheres a ir ao enterro, ao velório, às carpideiras, para chorar. Nem conhecia o defunto, ficava chorando. Para ser uma coisa pesarosa, meus pêsames. Canso de ouvir dos espíritos: eu não morri. Não morri. Continua vivo. Nós, é lógico, a saudade, lógico que todo mundo tem saudade. Quem aqui não tem pessoas que já retornaram ao mundo espiritual e tem saudade? Lógico. Mas essas pessoas continuam tão vivas quanto antes. Quem aqui já não tem a mãe que já retornou? Cuidado, hein? Mãe não larga mesmo, hein? E continua vigiando. Eu tenho lá, minha mãe tem até uma foto. Eu falei: mãe, vira para lá, de vez em quando. Porque não para, não é verdade? Brincadeiras à parte, lógico, pode estar próximo, vai estar. Mas a vida do espírito tem vida também. Tem os seus afazeres, diferentemente de nós. Então, senhores, a doutrina espírita veio para nos auxiliar a viver melhor, a ser feliz. E nos deu um modelo, que é Jesus. Jesus não é para ficar dentro de uma cruz, numa religião, não. Jesus é para estar na rua, é para estar na feira, é para estar na praia, é para estar na Vila Belmiro, é para estar em tudo quanto é lugar, com respeito. O que é que Jesus está nesse lugar? É o teu comportamento. Para de cuidar da vida do outro. Para de julgar os outros. São parábolas de Jesus. Olha, aquele que você despreza é o melhor entre todos. A do bom samaritano. Para de julgar a mulher que está sendo atirada às pedras. Para de ficar vendo o defeito dos outros, o cisco no olho do outro. Cada parábola de Jesus é que nós levamos para um lado religioso, como se eu tivesse que ficar ajoelhado rezando. Não, Jesus é um irmão mais velho. Se aproxime dele, colocando ele na tua vida como um comportamento, como uma conduta de vida, e mais nada. Então, senhores,
Nosso tempo terminou. Agradeço a todos vocês a paciência e até uma próxima oportunidade.